Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então vamos iniciar nossa aula sobre impressão. Então eu tenho aqui uma planilha do Hotel Escola do Ceará. Uma planilha aqui com um conjunto de informações sobre a data da reserva, hóspede, a cidade, e-mail, onde é que ele vai entrar, sair do hotel, quantidade de diárias, valores, valor total e desconto, né? Então digamos que eu preciso imprimir essa minha planilha. E se eu vier aqui na impressão, por exemplo aqui em arquivo, mandar imprimir, a gente vai observar aqui que a planilha está cortando, né? Se eu passar aqui na outra página, ele vai dar o restante aqui das colunas, né? Então a gente vai aprender exatamente isso, né? A fazer esse tipo de verificação. A gente conseguir ajustar a página para ficar somente em uma página sem cortar as colunas. Então vamos lá dar atenção. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em arquivo e vim na opção imprimir. Querendo, você poderia também segurar o Ctrl e apertar o P. Ele também iria para a mesma tela. Ou você pode vir aqui em cima, nesse cantinho superior, onde tem aqui esse pontinho. Vou aumentar aqui para você poder visualizar. Aqui ele, ó. Você clicar nele e escolher essa opção aqui, marcar, né? No caso do meu já está marcado, visualizar, impressão e imprimir. Feito isso, ele vai aparecer essa imagenzinha aqui do lado, ó. Voltar novamente. Quando eu aumentar aqui para você visualizar, tá aqui ela, ó. Se eu clicar nela, ele vai aparecer novamente aqui a página. Então aqui eu tenho algumas características da minha impressão. Por exemplo, aqui em cima eu tenho a impressora que eu posso escolher. No caso da minha aqui eu tenho uma Epson. E aqui a gente tem como a gente vai fazer o layout da página, entre outros detalhes. Então o primeiro aspecto que a gente pode observar, por exemplo, eu tenho aqui orientação retrato, né? Se a gente clicar aqui na setinha, vou aumentar aqui um pouquinho para você visualizar. Cliquei, ele tem a opção retrato, a folhinha está em pé. Então a opção aqui paisagem, que a folha ela está deitada. Se eu clicar aqui na opção paisagem, agora eu diminuir um pouquinho, ele já apareceu praticamente quase toda a minha coluna, né? Minha tabela. Deixa eu clicar aqui na página 2, vou faltando só uma coluna, né? Então, por exemplo, eu mexi aqui na parte de orientação, aqui embaixo ele tem sobre margens, ó. Se eu clicar aqui nele, deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Eu tenho aqui última configuração personalizada, normal, largura, estreita. Vou só observar aqui no estreita, ele vai diminuir esse espaço aqui da página, né? Então vou escolher essa opção aqui para verificar se a gente consegue corrigir a nossa tabela. Eu diminuir um pouquinho, pronto. Então a gente consegue observar agora que ele fica já direitinho com toda a minha tabela completa da forma como eu desejo em uma única página. Então somente aqui eu fazendo essa estruturação eu consigo resolver esse detalhe. Caso não, eu poderia também clicar aqui e fazer algum ajuste de dimensionamento. Ele poderia diminuir a fonte da minha tabela para poder ela caber aqui em toda a página. No nosso caso, aqui nesse exemplo, não foi necessário, né? Aqui com o tamanho 100%, ele deixou já em toda uma página. Então, feito isso, eu poderia já mandar aqui imprimir. Vamos observar aqui um outro detalhe bem interessante. Depois que eu terminei esse ajuste, voltando aqui para a minha impressão, digamos que eu quisesse, por exemplo, voltar aqui para a visualização, eu quisesse colocar aqui no canto direito a data que foi impresso o documento e aqui em cima o nosso logotipo, né, da empresa, né? Então como é que eu poderia fazer isso, né? Talvez aqui embaixo colocar o site, né? Então como eu vou fazer isso no próprio Excel? Então eu volto aqui de novo para a minha planilha, vou aqui para o meu canto direito inferior, eu tenho uma opção aqui chamada layout de página. Deixa eu ver aqui se você consegue observar. Aqui em cima. A gente está marcado essa opção, que é a grade. E tem essa opção aqui, que é layout de página. Cliquei nele. Vou diminuir novamente. Note que ele já fez o ajuste necessário aqui da nossa tabela. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para você poder visualizar. Então, note que ele já colocou aqui no formato de layout de página, e quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele tem assim, adicionar cabeçalho. Então, se eu clicar aqui do canto direito, nesse último retângulo, ele tem aqui a opção exatamente disso, ó. Então, quando eu coloco essa marcação, ele vai aparecer aqui em cima a opção design, ó. Cliquei em cima dele, ele apareceu a opção design. Cliquei na opção design, eu diminui um pouquinho para você visualizar. Ele tem aqui várias opções que eu posso colocar, ó. Número de páginas, data atual, hora atual. Vou colocar aqui a data, né? Então,
cliquei aqui em data, ele colocou já a marcação da data. Digamos que eu quisesse colocar aqui nesse canto direito uma imagem. Então, cliquei em cima, venho aqui em design, vou procurar agora imagem. Cliquei em imagem, ele vai aparecer aqui para mim localizar essa imagem, vou localizá-la. Aqui eu já deixei salvo a imagem do Hotel Escola. Vou escolher essa imagem, no caso você só procuraria o seu diretório. Vou mandar inserir. Então ele vai aqui inserir a imagem. Feito isso, eu vou voltar de novo aqui para a visualização. Clico aqui na tabela. Se você observar, a figura ficou enorme, né? Então está pegando toda a tabela. Como é que eu poderia fazer essa correção? Então eu venho novamente aqui em design, clico, né, em cima da imagem, venho em design. E do lado aqui, ó, eu tenho uma opção formatar imagem. Então vou clicar nela. Cliquei na opção formatar imagem. Ele vai abrir aqui essa minha janela. E eu tenho aqui a proporção de altura e largura, né? Ele está 5 centímetros. Vou colocar aqui 2 centímetros. Feito isso, vou dar um OK. Voltando aqui novamente. Vou lá na visualização. Lembrando que se eu vier na visualização, como estou selecionado a imagem, ele não vai aparecer, né? Então eu clico aqui na tabela. Observe que a visualização da imagem ainda está cortando, né? Mas 2 centímetros já está um tamanho bem pequeno. Então como é que eu poderia fazer isso, né? Eu posso vir aqui na minha régua, na margem superior. Note que... Deixa eu aproximar aqui. Quando eu coloco o cursor do mouse bem na extremidade, ele vira essa setinha para cima e para baixo, né? Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse ajustar, eu posso baixá-lo até ele chegar num tamanho adequado. Eu acho que ainda está cortando um pouquinho, vou baixar só mais um pouquinho. Pronto, fiz o ajuste necessário, vou diminuir agora aqui para a gente visualizar. A gente consegue observar que ficou agora o símbolo do Hotel Escola e aqui do lado a data que foi gerado o documento. Poderia, por exemplo, aqui se eu quisesse, escrever aqui o site. Ó. Poderia botar aqui ó, www.hotelescola.ifce.edu.br. Feito isso, então vamos agora observar. Vou lá no meu visualizador, aqui em cima. Lembrando que eu posso tanto clicar nessa opção de visualização, eu posso vir aqui em arquivo e imprimir. E agora ele já vai aparecer. Ó. Note que eu tenho o símbolo do Hotel Escola, Guaramiranga, a data da impressão e aqui embaixo eu tenho o próprio site, né? Então, feito isso, eu posso mandar agora imprimir e colocar a minha planilha em um tamanhozinho adequado e fazer todo o ajuste necessário. Então, outra forma que eu poderia fazer esse ajuste, aqui no canto direito inferior tem uma opção de visualização de quebra de página, né? Então, se eu clicar nele, ele vai ter aqui o ajuste necessário que eu posso fazer, onde eu posso trazer esse layout de página para frente ou para trás, aqui dependendo da marcação. No nosso caso, como já deu certo, a gente pode manter assim, né? Então, voltando aqui para as grades, ó. Coloquei novamente aqui no layout de página, a gente observa que ele está todo direitinho. Se eu quisesse, ó, poderia até colocar aqui uma outra coluna que ele ainda cabe, ó, caso a gente achasse necessário. Então esse é um dos aspectos, pessoal, bem interessante. Então, se eu clicar aqui no visualizador novamente, eu tenho uma opção aqui chamada configurar página. Se eu clicar aqui nessa opção configurar página, ele vai abrir uma janela para mim. E nessa janela eu tenho aquelas mesmas opções que eu fiz aqui no ajuste. Ó. Então eu tenho aqui página, eu posso vir nas margens para controlar a margem individualmente. Eu poderia vir aqui no cabeçalho para colocar a imagem, colocar novamente o site, realizar um redimensionamento. Na planilha eu poderia definir, por exemplo, se eu quisesse que aparecesse o título de linhas e o título de colunas, por exemplo. Eu vou clicar aqui nele, vou marcar e vou dar um OK aqui para você visualizar. Então ele mostrou aqui ó, qual é a célula exatamente que está cada aspecto da tabela. Então voltando aqui para configurar página, vamos lá em planilha novamente, vou desmarcar essa opção, que não é necessário, e vou dar um OK. Então feito isso, está aqui a nossa tabela. Então pronto, dessa forma já poderia aqui mandar imprimir e com certeza ficaria muito mais fácil para a sua empresa, onde você está ali trabalhando, você conseguir apresentar essas informações sem a coluna ela estar quebrada. Então, bem pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida você pode rever a aula com calma. Então, bons estudos e espero que eu possa ter contribuído aí para você tirar o máximo de proveito possível nesse aspecto do Excel.
Sucesso a todos!